Então, gente, bom dia. Uma segunda-feira iniciando assim maravilhosa, cheia de oportunidades, né, pra gente ir aí atrás, conseguir compartilhar com pessoas, abraçá-las quando a gente pode, né? Que nessa pandemia a gente tem que ter todos os cuidados. E eu queria falar nessa live, praticamente, eu queria falar sobre uma amiga minha, que ela estava lendo um livro de Êxodo, né? Se eu não me engano foi Êxodo. E eu parabenizei ela por ela ter terminado o livro de Êxodo da Bíblia, né? E ela foi dizer assim: minha amiga, como eu tô triste, porque é tanto incesto, vingança, guerra, e como o nosso Deus é um Deus cruel. Quando a gente eu entendi a colocação dela, porque quando você vai ler a Bíblia, realmente você diz assim: nossa, Deus é um Deus cruel, né? Assim, a primeira visão que você tem é essa, de um Deus cruel, né? E quando você vai lendo os capítulos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver o quanto Deus é um Deus de amor incondicional, mas ele não deixa de ser um Deus de justiça, né? Um Deus de princípios. Todas as nossas escolhas e atos, elas têm consequência, né? E quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente entende muito, acaba que entendendo muito dos nossos sentimentos, principalmente os sentimentos nossos que latejam muito, continuam muito a bater na nossa porta e a gente pensar e a gente repensar, né? E remoer, como diz a história. E quando eu digo que eu entendo ela, esses dias eu estava pedindo uma palavra ao Senhor e aí quando eu abri a Bíblia, me veio o livro de Jeremias. E o livro de Jeremias, né, é conhecido assim como o profeta chorão, que ele chora muito, mas tem assim muitos castigos, muitas guerras, né? A nação escolhida, que é a nação de Israel, que é a nação escolhida pelo Deus, pelo nosso Deus, o Deus nosso Criador, né? O nosso Deus que nos aceita, que nos adota quando a gente aceita Ele. Quando eu vejo o livro de Jeremias, eu vejo muito, eu digo assim, nossa Deus, como o Senhor me dá umas palavras pesadas, e aí eu fico imaginando assim, nossa, será que minha vida não vai mudar? Será que eu vou receber tantos castigos assim? Porque a gente se pergunta, né? E aí Deus vai e nos dá a luz, a iluminação, que quando a gente está lendo, o Espírito Santo fica com a gente. E assim, a gente pede o Espírito de Deus para nos iluminar, né? Eu sempre oriento assim, quem vai ler a palavra de Deus, peça o Espírito para iluminar. E aí assim, olhando o livro de Jeremias, o capítulo que eu li, a palavra que Deus me deu, né? É porque assim, gente, Deus, ele ele tem tanto amor incondicional que ele entregou o seu filho, né, por amor. Numa questão assim, aquele que crê no meu filho, aquele que obedecer, aquele que vir a mim por intermédio do meu filho, pelo sacrifício do meu filho, esse será perdoado, será aceito no peito do Pai, né? Lógico que nós precisamos de transformação, mudança de conduta, né? Precisamos amar ao próximo, respeitar, realmente nos colocar no lugar do outro, compartilhar, ser solidários, tá, gente? E quando eu digo isso é porque, assim, muitas vezes a gente vê um irmão nosso
em uma necessidade e a gente diz assim, vamos orar. A oração, ela é maravilhosa, ela acalma, assim, ela te dá nortes e luzes, mas, gente, quem tá precisando que a conta de luz seja paga, né, a conta de água, quem tá precisando de comida, então, assim, ser solidário é isso, sabe? Compartilhar é isso, é ver o seu irmão numa dor e você chegar lá junto, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas as pessoas tem pessoas que se aproveitam. Gente, existe de tudo na vida. É porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo do que a gente chegar e ajudar. É mais fácil a gente acusar, né? Julgar e condenar porque a pessoa está naquela situação do que a gente chegar e ajudar. Mas quando você realmente tem a empatia de se colocar no lugar do outro, você diz assim, poxa, eu vou dar um exemplo meu, né? Que eu gosto muito de falar de exemplos meus. Eu tive uma amiga que teve um momento da vida dela que ela estava passando por uma separação, saiu do trabalho e assim, gente, sabe? Ela ficou completamente desnorteada, sem dinheiro para pagar um aluguel, sem dinheiro para comprar um gás, pagar uma água. E aí, assim, na época, né, eu tava podendo e como todo ser humano, que eu acabei estando do lado dela, acabei amparando-a, né? E aí, enfim, a ajudei da maneira que podia e ajudei com dinheiro. Não a ajudei só com palavras e oração e levando à igreja, não. Ajudei com dinheiro, né? E aí, enfim, tudo bem, graças a Deus essa pessoa se refez, se reergueu, louvado seja Deus. E o tempo passou. E aí depois que se encontrou num tempo de necessidade de ser ajudada, foi eu. E aí assim, eu procurei muito essa pessoa para me ajudar. Muito. Ela podendo. E ela nunca podia me ajudar. Ela podendo, tá? E aí então, gente, quando a gente lê a palavra de Deus, aí a gente lembra, porque a gente lembra da gente aquela questão da empatia. Aí a gente entende por que Deus tem os castigos, Deus avisa, mas Deus também é um Deus de perdão, né? É aquela história, Jesus foi, curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer a Deus? Quantos? Quantos voltaram para agradecer a Jesus a cura? Um voltou, né? Deus tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, foi coluna de fogo durante a noite para esquentar, foi nuvem durante o dia para proteger do sol, mandou maná do céu para o povo fazer pão, se alimentar. O povo reclamou porque não aguentava mais comer a mesma comida, que queria carne. Deus mandou cordizes, né, do céu, muitas aves, e foram tantas que eles não podiam nem pegar todas com tantos que Deus mandou. O povo reclamava porque estava com sede, o povo reclamava porque andava, e Deus, né, falou com Moisés, para Moisés falar com a pedra, e a pedra jorrar água. O coitado de Moisés, tão atormentado que ficou por causa do povo, né, tacou a vara na pedra, que a pedra jorrou água assim mesmo. Coitado de Moisés, por conta disso, Deus chegou para ele e disse, olha, tu não vai entrar na terra prometida, porque eu te dei uma ordem de você só mandar a pedra sair água. E ele foi lá e feriu a pedra, né? Porque ele, bateu na pedra. E às vezes a gente diz bem assim, não, eu não sou responsável pelo que fulaninho faz, ou age, ou diz, ou pensa. E, gente, a gente acaba sendo, sim, porque a gente acaba provocando no outro. A gente acaba provocando ou uma alegria, ou uma dor, ou uma tristeza, ou uma angústia, ou um rancor.
ou uma revolta, ou uma decepção, uma traição. Porque as pessoas não lembram, as pessoas só criticam. Porque elas não lembram quando elas estavam precisando e você chegou lá e ajudou. Do mesmo jeito, é a gente com Deus. Deus vem, ajuda, abre as portas, provê, te dá um teto, te dá comida, te dá água. E a gente não agradece, porque tudo a gente acha pouco, porque a gente sempre quer mais. Aí a gente se lamenta, murmura, quando tem uma dificuldade, porque vem a dificuldade, né? A gente servir a Deus, conhecer a Deus, não quer dizer que a gente não tenha uma dificuldade, que a gente não vai passar por dificuldades, por provas, né? Mas a gente esquece de que é só orar ao Senhor e aguardar, dar o tempo dele resolver, porque é um tempo dele resolver tudo, né? E aí eu lembro, eu lembrando, quando essa minha amiga falou isso, ela disse, nossa, como nosso Deus é um Deus cruel. Eu também tive essa impressão de que o nosso Deus era um Deus cruel, mas ele não é um Deus cruel, ele é um Deus de justiça. Você imagine aí você criar, imagine você como mãe, para quem é mãe, né? Imagine você como mãe, você tem um filho, dá uma educação, ensina ele por onde ele deve andar, o que ele deve fazer, como deve se comportar, e o teu filho lá teimando, reclama, murmura, faz você ter raiva, né? Porque quem tem filho sabe, a gente tem raiva e faz parte da educação, mas a gente tem um amor incondicional pelos filhos da gente. Nem todo dia a gente gosta deles, nem todo dia, mas a gente ama. Amar é uma condição. Amar, ele é incondicional. Amor é incondicional. Gostar é diferente, mas amor é incondicional. Você ama e quando você ama, você quer o bem. E para você fazer o bem, você muitas vezes é com vara curta, né? Você tem que dizer não e quando você diz não, você é ruim. E quando você toma uma atitude, você também é ruim, né? Uma atitude que muitas vezes vai causar dor, porque a própria palavra do Senhor diz que se não é pelo amor, é pela dor. E quando a gente lê, vai conhecendo a Deus, né? A gente vê que Deus falou muito, falou através dos seus profetas e as pessoas negaram, perseguiram, né? Os próprios fariseus, os próprios senhores que cuidavam do templo, né? Faziam o que não agradava a Deus e Deus estava cansado daqueles sacrifícios que cheirava mal a ele, porque os próprios fariseus tinham pecados e porque eles estavam na frente do templo, né? Eles iam lá, derramavam sangue pelo pecado deles, pelo pecado do povo, enfim. E acredito que Deus, assim, como todo pai, toda mãe, como toda pessoa que ajuda uma outra pessoa, que quer ser lembrada, reconhecida, que quer que você dê a mão. Isso é normal, gente. E quando você lê, sabe, Jeremias, onde Deus diz que o povo se revolta, o que foi que Deus fez para o povo se revoltar contra ele, né? Que Deus levou eles para uma terra que mana leite e mel, para eles colherem, comerem do melhor da terra, e eles acabavam adorando deuses estranhos, que é o que Deus fala tanto, levantando deuses de madeira, deuses de pedras, né? Que não falam, que são mudos, mas é aquela assim, aquela necessidade do imediatismo, de ter algo perto para pegar, né? E Deus, assim, diz, nossa, como é que pode? Vocês têm prova comigo, andam comigo e não me conhecem, e me negam, e procuram outras pessoas, outros deuses para adorar. E aí, gente, quando a gente traz para a gente, é muito fácil a gente entender por que Deus tem certas atitudes. Como eu disse, é só a gente realmente praticar a empatia, se colocar no lugar do outro.
né? Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele é um Deus que ele gosta que você reconheça que ele é Deus, porque se ele vem, se ele te dá vida, te dá sopro, te dá comida, chega com todas as tuas necessidades e você o nega, é ingratidão, entende? É ingratidão. Então, eu entendo perfeitamente quando as pessoas estão lendo a palavra do Senhor e que diz que Deus é um Deus muito cruel. Parece ser cruel, parece. E se a gente for olhar a humanidade, né? Jesus veio, Deus, né, quis um sacrifício perfeito, que fosse perfeito, que não cheirasse mal, que não tivesse pecado, que fosse santo. E Jesus foi esse sacrifício perfeito de santidade, de respeito ao próximo, de amor, né? Desceu dos céus, se fez verbo, carne, né? Para sentir, para passar na pele, para nos mostrar que é possível a gente servir a Deus, amar ao nosso próximo, respeitar, ser solidário, compartilhar. E que nada falta, porque nada faltou, porque tudo é abundante, né? A gente não precisa reter, a gente não precisa guardar, até porque se você guarda por muito tempo as coisas se estragam, tem vencimento. A gente vê aí esse caso, que agora eu não me recordo, o estado que estava faltando energia, 19 dias, e tudo se estragando dentro da geladeira, a massa do pão, né, fermentando, estragando. Então, assim, quando Deus diz bem assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sabe, é a confiança, é a fé de que Ele vai nos dar. E eu digo isso, gente, quando eu falo isso não quer dizer que eu, como ser humano, muitas vezes não estou chateada, não estou triste, não estou me lamentando, não estou perguntando a Deus, por que isso acontece, né? Te pedi uma porta foi aberta, mas a porta se fechou, e aí eu tenho meus compromissos, tenho meu filho para criar, enfim, o que é que eu vou fazer agora? E aí Deus vai e fala assim comigo: até agora eu provi tudo para você. Até agora eu provi tudo para você. Por que essa incerteza, esse medo, né? E aí é o que Deus fala pra gente. Não duvida, tenha fé, lembra de tudo que Ele fez até o momento para ti, né? E eu desejo a essa minha amiga que ela continue a leitura da Bíblia, que ela não pare, que ela não se assuste, porque ela vai ler coisas assim que a gente, na nossa condição humana, a gente se julga tão bom, mas se a gente for olhar, gente, é guerra, a gente mata o outro, a gente vê nos noticiários que a pessoa trama tirar a vida do outro friamente, chega, atira, não quer saber se tem pai, se tem mãe, se tem filhos, né? A gente tá na rua, vê um irmão nosso numa esquina, sujo, sem roupa, às vezes sem lençol, né, sem comida, e a gente julga, e a gente não sabe, isso não comove mais o ser humano, não se dói. A gente realmente está vivendo naqueles tempos de nos endeusar, né? É uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, tem um dinheiro para comer isso. Você que corra atrás, sabe? Que faça por merecer. Só que aí você não lembra, você esquece que você teve num momento muito difícil, que uma pessoa chegou e te ajudou. E aí você tá bem, e no momento de você ajudar uma outra pessoa que não tá bem, em vez de você ajudar, em vez de você se lembrar de como foi difícil aquele momento e que o quanto foi bom uma pessoa chegar e te ajudar, você não lembra. Você julga, você aponta o dedo, né? Olha, pecou, fez coisas ruins, tá recebendo a lei do retorno, né? Os castigos. A gente faz isso. A gente não lembra. E é triste,
é muito triste, porque isso causa uma tristeza, uma dor nas pessoas muito grande. Mas o que eu quero deixar bem claro para essa minha amiga é que ela continue a ler a palavra do Senhor, a Bíblia. É muito bom a gente ler a Bíblia para a gente ter consciência, né? Porque Deus se revela àquele que está lendo a palavra. Bom para ter conhecimento, não só porque o povo diz, porque o povo fulano A, fulano diz isso, fulano B diz aquilo, fulano B age dessa forma, fulano B tem uma maneira de servir assim, fala dessa outra maneira. Então, assim, é importante a gente ver os prodígios que o Senhor fala, que aquele que cresce nele iriam fazer obras ainda maiores do que ele fez, que iriam curar no nome dele, né? E a gente lamentavelmente duvida. A gente ainda assim, sabe, a sensação que a gente tem nessa pandemia que eu tive é de que, eu me lembrei da história de Noé. Noé construindo a arca, né, porque Deus falou que ia ter um dilúvio, porque ele estava cansado da sujeira, da terra, da imoralidade, enfim, da sua criação, do que a sua criação estava fazendo. E Deus foi e revelou a Noé que ele fizesse uma arca e que quem quisesse iria, né? Mas, assim, acabou só entrando o quê? A família de Noé, porque todo mundo estava dizendo assim, doido, né? Louco, o que é que ele está fazendo? E Noé lá, construindo a sua arca. A pandemia, o que eu vejo na pandemia é a mesma coisa, assim, é do tipo assim, Deus chamando a atenção para que a gente tenha mais consciência, a gente tenha mais respeito ao próximo, que a gente realmente se coloque no lugar do outro. A gente não tem necessidade de estar retendo as coisas, porque tudo se pui, tudo se rasga, tudo se desgasta, né? E é engraçado que quando você divide e você tem pouco, parece que as coisas duram mais. É impressionante. Na fraqueza Deus vem, fortalece, multiplica, Ele faz assim os milagres que você testemunha e é impressionante. E aí nessa pandemia a gente vê assim realmente um chamado de Deus, né? Do tipo assim, preste atenção, gente, preste atenção, olha o que é que vocês estão fazendo, olha como é que vocês estão se portando, olha como vocês estão tratando o outro, olha a vaidade, né? O endeusamento, que vocês acham que vocês são, né, Deus maravilhoso, que é só você, olha para o seu umbigo e sabe, que o mundo que se dane é como se a natureza, os recursos não tivesse fim. E eu tenho uma concepção comigo que é o seguinte: eu não vejo o fim da natureza, sabe? Mas eu vejo o fim da humanidade, porque a natureza ela é uma força natural, ela arrebenta. E se ela tiver assim, se você mata, você sufoca ela aqui, mata aqui, ela arrebenta ali. E quando ela arrebentar ali, ela não vai pedir licença, ela vai passar com tudo. E o que tiver na frente dela, ela vai levar. Por quê? Porque ela é uma força natural. E quem precisa conhecer o nosso lugar somos nós. E às vezes a gente não quer conhecer esse nosso lugar, né? Porque a gente acha muito merecedor. Ai, porque eu sou melhor do que fulano, porque eu sou melhor do que isso. Gente, a gente não é melhor do que ninguém. Todo mundo é feito da mesma matéria. Morre do mesmo jeito. É enterrado. Vira adubo para a terra. Não tem esse. Ai, porque eu sou melhor, eu não morro, sabe, não tem. Vai pro buraco, não leva nada, que a realidade é essa, não leva nada. E aí, assim, a pandemia é um chamamento para, do tipo assim, respeita o teu próximo, se coloca no teu lugar, né? E eu vejo muito como no tempo de Noé. Noé construindo a arca e o povo zombando, rindo. Ai, Deus não existe, sabe? Eu estava conversando com uma irmã minha esses dias e a minha irmã disse bem assim: ah, mas o povo tem medo. Tem nada. Se o povo tivesse medo, o povo tinha mais temor, tinha mais respeito. O povo realmente
respeitava mais o próximo. O povo realmente compartilhava mais, porque são poucos os que fazem isso, sabe? E eu acredito assim que Deus é assim, ele está gritando porque ele quer que todo mundo viva bem. Ele quer que todo mundo tenha tudo. Ele fez uma terra para todo mundo. Ele não fez uma terra só para uma pessoa. Ele fez a terra, e a terra com abundância, a água com abundância, o alimento com abundância, para todos. Não precisa ninguém morrer de fome, não, gente. Não precisa ninguém estar nu, não precisa ninguém estar descalço, não, sabe? Mas é aquela questão da meritocracia. Meritocracia por merecimento. Karl Marx, né? Assim, eu sou formada em história, gente, pós-graduada em gestão empresarial, quer dizer, dois opostos, né? Porque assim, eu acabei que a minha vida toda na área comercial. Então, na época, eu me formei em História, não tinha administração aqui, e eu não ia para fora, não tinha como ir, e também se tivesse, não fui, né? Então, eu acabei cursando História e depois fiz a minha pós-graduação em Gestão Empresarial. E aí, assim, Karl Marx, né, que ele falava muito nessa questão do capitalismo, né, que todo mundo fala muito do comunismo, socialismo, enfim, uma confusão, é porque a gente é quem bota a nossa intenção ruim nas coisas. A gente é quem bota a intenção ruim, que tudo a gente julga, que, né, tudo a gente bota aquele olhar malicioso e maldoso, sabe, nas coisas. Que a gente precisa ter um cuidado com a nossa malícia, com a nossa intenção. A nossa intenção é que realmente apodrece ou, ou engrandece, né? Ou abençoa as coisas. E aí, assim, Karl Marx fala no Capitalismo que os recursos naturais vão chegar ao seu limite. Vai chegar ao seu limite. Tá entendendo? Não tem condições. Ah, meritocracia? Não tem condições. A sociedade vai se cansar porque vai acabar gera tanta injustiça, tanta desigualdade, que aí por uma questão de necessidade, o ser humano é um bicho com instintos, que aí a sua necessidade vai falar. E quando a sua necessidade fala que você vai para a sobrevivência, que você vai para a defesa, aí você vê o ser humano virar um bicho. E aí a gente diz, ai, por que fulano virou um bicho? Poxa, gente, pelo amor de Deus, quem é o pai, a mãe que vai ver um filho com fome? Gente, olhe, a fome, a miséria, quando você passa, que você olha assim, só quem não é ser humano, gente, aquilo dói em mim. Não tinha necessidade de ninguém morar na rua, não tinha necessidade, sabe, das pessoas morarem mal, não tinha necessidade, mas o ser humano, por uma questão de meritocracia, porque eu mereço, porque eu faço por onde, né? Aí desmerece aquele que tem menos, que oferece menos, que tem uma condição intelectual menos, né? A pessoa se aproveita, é como se aquilo fizesse bem você ter algo ou mostrar algo que você pode e a outra pessoa não. É como se aquilo lhe desse sensação de poder. O ser humano ele tem muitas falsas sensações de poder, né? E é por isso que as pessoas falam assim, quer conhecer um ser humano, dê poder a ele. Porque realmente, ou sai o teu melhor, ou sai o teu pior, né? E na palavra de Deus diz que quando o povo é governado com justiça, com igualdade, né? Com bondade, todo o povo fica feliz. A bonança, a satisfação, as coisas fluem para o bem. Mas quando o povo é subjugado, é administrado, é orientado, né, é presidido por, por administrações ruins, gente, é só mazela, é só miséria, é só morte, é só doença, é só falta. O povo sofre, e quando o povo sofre, isso chega na camada de cima. Isso chega na camada de cima. E as pessoas não pararam para pensar isso. Você pode construir muros, muros são derrubados, gente. Muros são derrubados. O que não é derrubado é amor.
O que não é derrubado é mão estendida. O que não é derrubado, gente, é quando você se coloca no lugar do outro, é quando você sobe com o outro, é quando você dá oportunidade ao outro dentro do limite dele, respeitando o limite dele, não se desfazendo dele, não menosprezando, não desprezando. Gente, tragam à memória aquilo que traz esperança a vocês. Tragam à memória a quem deu a mão, a oportunidade a vocês. Sejam gratos, tá? Quando for corrigir, saiba corrigir, né? E assim, esse foi o pensamento que me veio, né? A reflexão de quando a minha amiga falou isso. E que eu entendo perfeitamente, mas quando a gente vai olhar a humanidade, olhar a gente, aí a gente entende o agir de Deus. Ele não é cruel. Nós somos cruéis. Nós dificultamos as coisas pra gente. Nós acabamos fazendo com que Deus nos corrija. E correção, tem correção que é mais branda, mas tem correção que é pesada e que causa realmente muita dor. E que nós saibamos, gente, que nós saibamos refletir nesse momento de pandemia, né? Que a gente lembre que Deus existe, Ele está aí, Ele não é um ser irreal, Ele é real, né? E Ele está agindo. Só as pessoas que realmente creem nas coisas visíveis e palpáveis e tocáveis que não querem acreditar que Deus está aí, que as coisas estão acontecendo, né? Então, pessoal, eu quero desejar um dia super abençoado, né? Que um dia, uma semana, um ano, um resto de vida com muita abundância, com muita prosperidade, com muita saúde, com muita empatia, com muito respeito ao próximo, com muita solidariedade, com muita caridade, que as pessoas realmente se voltem para o próximo, que as pessoas respeitem, né? Respeitem a natureza, respeitem a si próprio, né? Respeitem ao seu próximo. Lembrem-se que todos nós, assim, a gente vê tanta coisa, né? Lembre-se que todos nós vamos ficar velhos, isso é uma realidade. Então, respeita teu pai, tua mãe, tua tia, uma pessoa de idade que está do teu lado, né? Porque nós também vamos ficar velhos. Você pode fazer inúmeras plásticas, esticar, enrugar, botar botox, enfim, inúmeras coisas você pode fazer, mas a idade cronológica segue. Você morre do mesmo jeito, né? Você fica velho do mesmo jeito. E a gente sempre vamos precisar do outro. Nós não somos autossuficientes, tá? Nós não fazemos nada sozinho. A realidade é essa. Quando um cai, o outro tá ali para levantar, tá, gente? Essa é a grande realidade da vida. Essa é a grande realidade. Então, assim, eu quero deixar uma semana abençoada, um dia abençoado, cheio de luz, né? Que Deus se revele a vocês, que vocês possam procurar Deus, parar 10 minutos, limpar realmente sua mente, fazer uma oração, rezar, enfim, conversar com Deus, convidá-lo, né? Pedir entendimento, discernimento, sabedoria, né? Perdão, pedir perdão a quem realmente a gente, assim, magoou, né? E é assim, não é fácil, mas não é impossível, né? E isso traz, assim, traz um bem muito grande ao nosso espírito, né? Então, quero desejar para a família de vocês, para a vida de vocês, muita saúde, muito amor, muita paz, muito discernimento, que o socorro de Deus venha, que os anjos da sabedoria, né, do entendimento, da compreensão, né, da saúde venham e estejam junto com vocês,
tá bom? Independente da sua crença, da sua religião, né? Não é religiosidade, nem quando a gente diz assim, ler a Bíblia para a pessoa, porque a pessoa diz assim, tá querendo me evangelizar. Não tô querendo nem evangelizar, nem deixar, cada um é ciente de si, responsável por si, né? Mas ler a Bíblia é ler um livro e a gente precisa, porque eu vejo muitas pessoas falando sem conhecer. Então é importante que a gente conheça, que a gente saiba do que está falando, né? Vão lá e um dia super, hiper abençoado, tá? Beijo grande.